Vamos lá então, galerinha. Pós-feriado nós sabemos que não é fácil, né? Até para o professor também, mas não é por festa, né? A gente está num ritmo louco aí de cursinhos também, final de semestre, provas, então a gente acaba dormindo pouco, trabalhando bastante, mas sempre dedicando total aí para que vocês possam atingir êxito. E nossa prova chegando, né? Como vocês já sabem, dia 30 está batendo nossa porta aí, galera. E nós vamos arrebentar nessa prova, gabaritando aí os nossos conteúdos. Dando continuidade, galera, nós já trabalhamos com temas bastante importantes, né? Que eu acho de grande relevância para a nossa prova de primeira fase da OAB, em se tratando em ética geral e profissional. E hoje a gente selecionou alguns temas também, está no decorrer aí do nosso material, que eu acho também importantes, positivos e tem grandes chances de serem cobrados agora no exame 30, né? Temas esses que já há um bom tempo não está sendo suscitado de forma direta, não está sendo cobrado questões específicas. E hoje, pessoal, para a gente dar esse pontapé inicial, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre as eleições e mandatos na OAB, que é um tema, né, bastante repercutido. Tivemos aí as nossas eleições em todo o território nacional, em todos os nossos estados, em todos os nossos conselhos seccionais em 2018, então é bastante recente. E se nós observarmos, né, desde de 2018, que nós tivemos como ano das eleições em todos os territórios nacionais, tivemos praticamente 0 questões relacionadas a esse tema. Então, como é um tema que já há um bom tempo não cai, nós temos aí grandes tendências que ele possa ser elucidado no decorrer das nossas próximas provas, como no exame 25. É claro que quando nós falamos, pessoal, sobre eleições e mandatos, nós trabalhamos com artigos específicos, onde ele se encontra do artigo 63 ao artigo 67 da Lei 8906 de 94, né? 8906 de 94, que nada mais é que o nosso Estatuto da OAB. Lá, pessoal, nós iremos trabalhar com alguns requisitos bastante importantes e que já foi cobrado em exames bem passados mesmos. Exames aí de 2014, exames de 2013, né? Os primeiros exames, vamos dizer assim, que nós tivemos na formalidade unificado. E lá nós observamos, pessoal, questões bastante tranquilas, indagando conhecimento sobre esse tema de vocês. Porque quando eu falo em eleição, aqui nós vamos fixar pontos bastante importantes e bem semelhantes às eleições partidárias. Por exemplo, quando nós falarmos, pessoal, nas circunstâncias de eleições da OAB, o que eu quero que vocês fiquem bastante atentos? Que nós vamos ter 2 eleições hoje específicas. São as eleições que nós encontramos nos estados, ou seja, as eleições que irão ocorrer dentro dos nossos conselhos seccionais. Então, hoje, pessoal, nós vamos ter 27 eleições no Brasil. Ou seja, nós teremos uma eleição dentro de cada conselho seccional. Como hoje nós temos um conselho seccional dentro do nosso respectivo estado, tendo 26 estados mais Distrito Federal, vamos ter o quê? 27 eleições. É claro, pessoal, que aqui nós vamos ter que fixar alguns pontos bastante importantes em relação a essas eleições. O primeiro ponto que eu sempre gosto de indagar aos meus alunos é o seguinte: todos os estados onde o advogado tem interesse em concorrer a uma eleição, o primeiro ponto importante que não pode ser esquecido para a prova da OAB é que para que eu possa participar, galera, na eleição, a minha candidatura ela não será de forma individual. Então é interessante nós guardarmos isso, que já foi pegadinha em exames passados. Nós não temos candidatura, eu não posso ser candidato no estado de forma individual, tá? Então o individualismo eu quero que vocês deixem um pouquinho de lado. Porque quando eu estiver dentro do estado, quando eu estiver dentro do meu conselho seccional e eu queira concorrer a uma eleição, o primeiro passo que nós deveremos observar, para eu poder participar dessa eleição, nós vamos ter que construir o quê, pessoal? O que nós chamamos de chapa, tá? Ou seja, é obrigatório a constituição dessa chapa para que eu possa concorrer às eleições da OAB, tá? Então, notem, é obrigatório. Como nós já tivemos questões que já foram cobradas, não será facultativa essa criação. Como que eu vou criar essa chapa, professor?
As chapas, pessoal, para concorrer às eleições da OAB, fiquem bastante atentos porque ela possui cargos específicos para a sua Constituição e esses cargos não mudam. Então, se estiver lá na prova da OAB, pessoal, em qualquer um dos nossos conselhos seccionais, serão sempre os mesmos cargos que estarão constituindo uma chapa que irão concorrer às eleições da OAB. Estas chapas, pessoal, elas sempre serão constituídas primordialmente pela diretoria do Conselho Seccional, tá? Então, o primeiro passo para que eu possa, pessoal, montar a minha chapa é trazer uma diretoria. E essa diretoria, pessoal, do Estado, ou seja, daquele Conselho Seccional, ela sempre estará integrada com 5 cargos, tá? Esses 5 cargos nós já trabalhamos com vocês, né? Parece até repetitivo, mas não é, para que vocês venham fixar e não esquecer no dia da prova. São aqueles 5 cargos que compõem a diretoria, que é de presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Então, sempre que nós falarmos de uma diretoria na OAB, pessoal, eu quero que vocês fixem esses 5 cargos, que é o de presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Então, o primeiro passo é nós, para que tenhamos a oportunidade de participar dessa eleição, compor o que é a constituição da diretoria. Serão aqueles que irão administrar o conselho seccional, caso essa respectiva chapa tenha o quê, pessoal? A maioria dos votos válidos dentro do seu respectivo estado, ou seja, dentro do seu conselho seccional. Dentro da chapa ainda, pessoal, ela não está finalizada. Eu preciso também da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, tá? Então, depois que eu fui lá, chamei aquelas 5 personalidades, ou seja, aqueles 5 profissionais para compor a diretoria, nós necessitaremos também montar a diretoria da Caixa para que eu possa futuramente registrar essa chapa. E, novamente, aqui, pessoal, nós temos o quê, né? O convite para 5 cargos. Então, isso não muda. Aqui também eu teria um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto e um tesoureiro da nossa Caixa de Assistência dos Advogados. Então, só aqui, pessoal, né, num critério rápido de análise, nós já encontraríamos, né, 10 integrantes. 5 lá para a diretoria normal da administração do próprio conselho e mais 5 profissionais para integrar o quê, pessoal? A Caixa de Assistência dos Advogados. Lembrando, galera, isso é de suma importância e hoje previsto exatamente no artigo 63 do Estatuto da OAB, é a seguinte: para que eu possa participar ou para que eu possa integrar qualquer uma dessas diretorias, do cargo de presidente até o cargo de tesoureiro, nós necessitaremos de alguns requisitos específicos. Esses requisitos, pessoal, é a pegadinha muitas vezes que pode ser cobrado de vocês na OAB. Por isso que eu peço que vocês fiquem bastante atentos aos requisitos para que eu possa, como advogado, me candidatar a qualquer cargo eletivo na OAB. Então, professor, quero participar de uma eleição? Lembre-se, eu tenho que fixar na minha cabecinha os requisitos do artigo 63. Esqueceu lá na sua casa, teve um branco, quer voltar, quer lembrar quais são esses requisitos? Vamos pegar o artigo 63 do Estatuto da OAB para nós relembrarmos. Quais são esses requisitos necessários, professor, para todo e qualquer profissional? Começamos pelo básico, né? Para que eu possa concorrer a qualquer um desses cargos, galera, eu tenho que ser advogado devidamente inscrito na OAB. Tá? Então, não venha com essas pegadinhas de prova, como já caiu outras vezes, falando do bendito bacharel. Galera, bacharel não é advogado. Tomem muito cuidado com isso, né? Que às vezes a gente carrega essa orientação. Quer falar assim, você é formado em direito? Sou. Você é advogado? O cara fala, sou. Aí você vem com outra pergunta, você passou na OAB? Ainda não. Então, ele não é advogado ainda, né, galera? Ele é meramente um bacharel em direito. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido para que nós não tenhamos, né, pessoal, nenhum tipo de erro aí na nossa prova de primeira fase. Então, o requisito necessário e basilar no artigo 63 é que eu seja advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB. Segundo,
de suma importância e eu vejo uma galera perder essa questão em exame de OAB. Galera, para que eu possa me candidatar, além, é claro, de eu ser advogado devidamente inscrito, eu tenho que possuir mais de 5 anos de inscrição, galera. Ó, mais de 5 anos, tá? Então aí, tome um pouquinho de cuidado nessa circunstância, galera, porque às vezes vem lá, né? Tem que possuir no mínimo 5 anos. Não é mínimo, é mais de 5 anos, tá? É o primeiro requisito. Nós tivemos uma provinha passada, bem passada da OAB, que cobrou uma sacanagem, foi uma sacanagem para o aluno não prestou atenção, foi uma pegadinha mesmo, a FGV falou, agora eu vou derrubar, e muitos perderam essa questão. Ele colocou lá que para que o advogado pudesse concorrer às eleições, ele deveria possuir mais de 5 anos. E na outra ele colocou assim, ó, que o advogado deveria possuir mais de 5 anos contínuos. Quando você abre o artigo 63, galera, ele não fala dessa continuidade. Ele fala simplesmente que você deve possuir mais de 5 anos. Só que quando nós vamos lá no regulamento geral da OAB, ele traz uma continuidade do artigo 63, falando que mais de 5 anos que hoje é atribuído pelo Estatuto, ele deve ser de forma contínua. Então, quem não observa esse pequeno detalhe que não está no Estatuto, que é a maior sacanagem do mundo, ao meu ver, está gravando isso aí, depois não me processe, mas lá não fala, pessoal, sobre o quê? A continuidade. Isso nós vamos encontrar somente dentro do regulamento. E às vezes você fixa esse mais de 5 anos e fica quietinho, porque você já fixou, se quer na prova, você vai acertar. Mas lembre-se, pessoal, que é mais de 5 anos contínuos. Tanto é verdade que para quem está fazendo aí questões antigas da OAB, foi uma questão que derrubou diversos candidatos que ela falava o seguinte, fulana de tal, devidamente aprovado no exame da OAB, começou a advogar. Advogou por 2 anos. Nos 2 anos, o que aconteceu? Ela foi, né, pessoal, convidada para participar de um cargo público. Foi lá um cargo de indicação, ela deixou de advogar porque gerava incompatibilidade, foi lá, trabalhou, acabou o governo, ela saiu do cargo, começou a advogar novamente. Aí a questão falava, ela advogou por mais 2 anos. Beleza. Depois desses 2 anos, galera, o que aconteceu? Ela teve um novo convite para integrar um quadro lá público, né? Então, ela tornou-se incompatível novamente, de forma provisória, advogou, trabalhou, acabou o cargo dela, ela voltou para a advocacia. E advogou mais 2 anos. Aí o cara computou, ó, 2 mais 2 mais 2 dá mais de 5. Aí quem observou tinha, óbvio, uma resposta que falava que ela integrava os requisitos necessários para se candidatar. Porque no final da questão ela falava, após esse decorrer de trabalho público e na advocacia, ela foi convidada para integrar uma determinada chapa e concorrer às eleições da OAB. Aí perguntava para marcar a alternativa correta. E tinha uma afirmativa que falava que ela cumpria os requisitos necessários. Quando o pessoal somou, falou, professor, baba, 2 mais 2 mais 2 dá mais de 5, então ela integra o período necessário. Caíram do cavalo. Por quê, galera? É 5 anos contínuos, tá? Foi uma pegadinha muito grande que nós tivemos, onde muitos candidatos perderam essa questão na primeira fase da OAB. Então, tome um pouquinho de cuidado nesta pegadinha que, infelizmente, o Estatuto não nos traz. O Estatuto, ele deixa, ao meu ver, essa pequena falhazinha, que é complementada pelo Regulamento Geral da OAB. Então, segundo passo, além de ser advogado devidamente inscrito, possuir mais de 5 anos contínuos de inscrição, beleza? Terceiro ponto, pessoal, importantíssimo. Aquele que quiser candidatar-se a cargos na OAB, ele tem que estar com a sua anuidade em dia, tá? Então, notem, galera, pode contar aquela belíssima história, porque a FGV adora fazer isso. Ela te dá uma questão desse tamanho, onde o importante é só o finalzinho da frase. Só que você fica tão perdido na questão que você fala, e agora, meu Deus, o que eu vou marcar? Você já se perdeu no meio da questão. Então, o terceiro ponto é observar que eu tenho que estar em dia. Então, não adianta ser advogado devidamente inscrito, não adianta eu ter mais de 5 anos contínuos, se eu estou o quê, pessoal? Devendo a OAB, tá? Então, gravem isso com vocês. Está endividado com a OAB, não vai poder concorrer a nada.
tá? Nós vamos falar um pouquinho, vamos falar daqui a pouquinho, que nem mesmo votar você vai poder, tá? Então, é importantíssimo nós estarmos em dia com o pagamento da nossa anuidade, tá? Então, o terceiro requisito, está em dia com o pagamento da anuidade. Professor, mas se eu estiver devendo, se tiver alguma questão nesse sentido, existe um prazo para que eu possa quitar essa dívida ou formalizar um acordo com a OAB para eu cumprir esse requisito necessário? Sim. Como que ele funciona? A lei estabelece que se o advogado efetivar o pagamento dessas dívidas ou formalizar um acordo com a OAB num prazo contados de 30 dias anteriores à data da eleição, nós estaremos aptos o quê, pessoal? A concorrer e, consequentemente, também a votar. Então, repetindo, qual que é o meu prazo máximo aí que eu posso formalizar um acordo ao pagamento das dívidas? 30 dias anteriores à data da eleição. O mesmo requisito é necessário para votar. Se eu estou devendo e eu queira votar para evitar a multa que nós vamos trabalhar, lembre-se, o prazo é de 30 dias contados o quê, pessoal? Da data da eleição. Contou ali, professor, 30 dias anteriores é o prazo que eu tenho para efetivar o pagamento. Da data que ele vai se inscrever com a chapa ou da data... Isso, da data da eleição, tá, galera? Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar que o registro da nossa chapa, depois de constituída, ela será efetivamente protocolada também em 30 dias, que é o prazo máximo, em 30 dias anteriores à data da eleição, tá? Então, notem, os 30 dias vai fazer parte da nossa vida, para nós o que? Efetivarmos o pagamento do que estejamos devendo lá na OAB e, consequentemente, para nós registrarmos esta respectiva chapa. Pois é, o que acontece? Se ele estiver inadimplente e ele efetivamente reivindicar o seu registro, Régio, o que vai acontecer? Nós vamos falar daqui a pouquinho que essa chapa ela poderá ser impugnada em virtude de não estar cumprindo os requisitos necessários do artigo 63. Então, o que acontece? Hoje, o critério de fiscalização ele se dá não somente por parte da OAB, mas principalmente pelas chapas concorrentes, onde elas vão ter acesso a toda a documentação dessas chapas que, respectivamente, vierem a registrar. Os documentos eles ficam arquivados em determinada sala dentro do Conselho Seccional, à disposição de toda e qualquer pessoa interessada que queira impugnar essa chapa. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho com esses prazos, que são bastante importantes. Então, rapidinho, para a gente fechar essa parte. Notem, galera, eu tenho, então, duas diretorias, cada diretoria com os seus 5 cargos, lembrando que para concorrer a qualquer desses cargos, tem que estar em dia com a OAB, tem que ter mais de 5 anos contínuos e tem que ser advogado devidamente registrado nos quadros da ordem. Quarto, para que eu possa concorrer também, galera, nós não poderemos ter procedimentos disciplinares condenatórios transitados em julgado. Repetindo, galera, não posso concorrer a cargos na OAB se eu possuir procedimento disciplinar condenatório. Gravem essa palavrinha, procedimento disciplinar condenatório, tá? Até porque, pessoal, nós poderemos encontrar circunstâncias no qual você se encontra respondendo um procedimento que ainda não transitou em julgado. Então, a gente acompanha desde lá da nossa Constituição Federal com o professor Eduardo, né? Ainda que, desde que não haja o trânsito em julgado, eu sou considerado inocente. Cabe o quê? Né, os procedimentos de ampla defesa e contraditório. Então, por isso, o artigo 63 ele foi bem claro. Só não posso concorrer se possuir procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado. Lembrando que nós temos uma excepcionalidade. Se nós tivermos um procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado, não posso. Salvo se tivermos uma reabilitação. Então, repetindo, galera, não poderemos concorrer se possuirmos um procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado, salvo os casos de reabilitação. Nós vamos trabalhar um pouquinho esta reabilitação à frente, galera, porque a reabilitação pode ser feita pelo profissional para que, né, ele venha o quê? Num critério basilar e vulgar aí para a primeira fase da OAB. Limpar a sua ficha, certo, pessoal? Perante a ordem. Todo e qualquer ato disciplinar praticado pelo profissional
da advocacia, pode ele reivindicar uma futura reabilitação. Para ele passar uma borracha, ou seja, pessoal, para que ele venha o que é limpar o seu nome perante a ordem. Esta reabilitação, como já foi cobrada há 2 exames atrás, eu peço que você tome cuidado. Ela pode ser reivindicada pelo profissional contados de 1 ano após o cumprimento da decisão. Então, por exemplo, professor, fui condenado, certo, em uma decisão de suspensão, transitou em julgado. Cumpri esta suspensão, professor, após 1 ano do seu cumprimento, eu posso reivindicar a minha reabilitação. Então, o que eu quero que vocês fixem e se a OAB cobrar, vocês vão matar a pau. Reabilitação, lembre-se do prazozinho de 1 ano, contados do cumprimento da decisão transitada em julgado. Então, gravem esse 1 ano para a reabilitação. Os requisitos para se reabilitar, pessoal, a gente acaba não debatendo com vocês porque a maioria deles são promovidos por regimentos internos que são desenvolvidos em cada conselho seccional. Graças a Deus, como a prova é unificada, a gente não precisa estudar regimento interno. Senão vocês deveriam estudar 27 regimentos internos, aí é coisa, né, que não é de Deus, pelo amor de Deus, né, como diz o outro. Então, em regra, reabilitação, prazo de 1 ano, contados o quê, pessoal, né? Do cumprimento da decisão transitada em julgado. A questão que foi cobrada na OAB há 3 exames atrás foi a seguinte: ele falou sobre um crime praticado pelo profissional. Aqui eu peço que vocês também fiquem atentos e foi a pegadinha de prova. Se for crime, pessoal, eu só posso reivindicar a minha futura reabilitação após o quê, pessoal, né? O período de reabilitação criminal. Tá? Então, eu posso ter uma decisão meramente administrativa pela OAB, como muitas vezes eu posso o quê, pessoal, né? Estar, né, cumprindo uma pena sobre um ato criminoso que eu pratiquei. Então, pois é, reabilitação criminal, eu vou ter que cumpri-la e contar 1 ano para que eu reivindique o quê, pessoal? A reabilitação na ordem. Tá? Agora, se ela for meramente administrativa, cumpre-se a decisão, contados 1 ano, eu reivindico a reabilitação perante a ordem. Então, a pegadinha foi a seguinte: tinha uma alternativa que falava que era contados 1 ano após a decisão proferida, e a outra que falava que ele deveria aguardar 1 ano após a reabilitação criminal. Tá? Então, em crimes, lembrem-se, galera, para nós reabilitarmos na OAB, temos que esperar a reabilitação criminal. Tá? É a única excepcionalidade que eu peço que fiquem espertos. Perfeito, aí eu conto 1 ano e reivindico a reabilitação. 1 ano sempre tem, tá, pessoal? Seja na criminal ou na administrativa. Só peço para que vocês tomem cuidado, porque a gente passou em branco, falou, tinha lá 1 ano depois de cumprida. Tome cuidado, pessoal. Depois de cumprida, nesse caso, a reabilitação criminal. Tá? Depois você pode trabalhar com o professor de penal certinho como funcionam as reabilitações criminais para que você possa reivindicá-la junto à OAB. Tá? Então, pessoal, é importantíssimo nós fixarmos isso. Lembrem-se, decisão condenatória transitada em julgada lá no TED, no Tribunal de Ética e Disciplina, não posso concorrer, salvo se eu estiver reabilitado. Então, fiquem espertos com essa palavra reabilitação, porque ela pode também derrubar a questãozinha. Então, um dos requisitos, estar reabilitado, beleza, eu posso participar de qualquer um desses cargos. Então, já falamos, estar em dia com o pagamento da OAB, né, pessoal, não ter procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado, salvo a reabilitação. Falamos também o quê, pessoal, né? Que aqui eu devo estar devidamente inscrito nos quadros da OAB e possuir mais de 5 anos contínuos de inscrição. Existem ainda outros requisitos, mais um importante. Além de todos esses, só posso concorrer a cargos na OAB se nós, o quê, pessoal, né? Não estivermos em cargo exonerável ad nutum. Se o profissional estiver integrado num cargo exonerável ad nutum, ele não pode
candidatar. O que são cargos exoneráveis ad nutum, pessoal? Cargos de confiança, né? Cargos comissionados. Às vezes o Régio está lá, o governador chega e convida o Régio para integrar o secretariado de Estado. Hoje nós sabemos que é um cargo que gera incompatibilidade, certo? É um cargo exonerável ad nutum, tá, pessoal? Então é outro requisito bastante importante. Às vezes ele pode, na questão, como a FGV adora fazer isso com a gente, ela trazer todos os outros requisitos do profissional. Só que chega lá no final, ele está integrando um cargo exonerável ad nutum, ou seja, um cargo comissionado. Se ele estiver integrando esse cargo, galera, ele não poderá concorrer às eleições da ordem. Então, olha o tanto de requisito que eu tenho que eu não posso esquecer. Todos esses requisitos são importantes, pessoal, para que eu possa futuramente integrar a chapa e concorrer às eleições, tá? E aqui ainda nós não terminamos. Parece um pouquinho chato, mas infelizmente isso é bastante importante e pode ser cobrado no exame. Sim? Essa carta do advogado, no momento que cria a chapa, já tem criada também ou é forte? Repete aí, Régio, não entendi sua pergunta. Essa carta do advogado, uhum. Não, nós vamos criar antes, Sérgio. Isso aqui vão ser convidados, perfeito, nós vamos convidar esses profissionais que cumpram com esses requisitos do artigo 63 para que eles possam integrar a chapa. Então, aqui nós iremos constituir, né? Nós teremos o quê, né, pessoal? O desenvolvimento de uma nova diretoria. A Caixa de Assistência dos Advogados, ela já existe. O que nós vamos substituir é simplesmente a sua diretoria, tá? Então, lembrando que essa Caixa, ela tem independência e autonomia e tem estatuto próprio, tá? Aqui, pessoal, é importante nós observarmos na chapa que nós iremos também na composição ter os nossos conselheiros seccionais, que também já foi cobrado em exame da OAB e a galera teve um pouco de dificuldade em entender qual é o número de conselheiros que irão integrar uma chapa. Esta resposta, pessoal, ela se encontra hoje no artigo 106 do Regulamento Geral da OAB. Tá? Artigo 106 do Regulamento Geral da OAB. O número de conselheiros que lá nós encontraremos, pessoal, ele trabalhará conforme o número de advogados inscritos no Estado. Então, isso é bastante importante. Nós vamos ter que, no momento de registrarmos nossa chapa, fazermos cálculos. E o cálculo aqui do artigo 106 é básico. Ele fala o seguinte: se no Estado possuirmos menos de 3.000 advogados, se no Estado possuirmos menos de 3.000 advogados, poderemos ter o quê, pessoal? Até 30 conselheiros, tá? Então, estados que possuem menos de 3.000 advogados inscritos na OAB, poderemos ter até 3.000 conselheiros. Os estados que possuem 3.000 ou mais conselheiros, galera, olha que importante o artigo 106 nos estabelece. A cada grupo de 3.000 advogados, eu posso adicionar mais um membro na minha chapa. Então, o mínimo que eu tenho é 30. Para eu integrar mais membros, por exemplo, 31, 32, 33 e assim sucessivamente, eu vou ter que o quê, pessoal? Observar grupos de, no mínimo, 3.000 advogados. Então, por exemplo, eu tenho 30. Se eu queira incluir mais um integrante, eu vou ter que ter o quê, pessoal? 33.000 advogados. Eu incluo 31. 36, 32. E assim sucessivamente. A cada 3, 1. Ou seja, a cada 3.000 advogados, eu incluo mais um membro, mais um conselheiro na minha chapa. Tem limite, professor? Tem. Máximo 80 conselheiros, tá? Então, mínimo 30, máximo 80. Gravem isso, pelo amor de Deus. Mínimo 30, máximo 80. Lembrem-se, pessoal, que nós tivemos alteração do nosso estatuto da OAB, tá? E o nosso regulamento geral. Antes, nós trabalhávamos com 24 e 60. Se esses dois números estiverem na sua prova, fique esperto, é pegadinha, tá? Não temos mais eles. Hoje trabalhamos com 30 e no máximo 80, tá, galera? 24 e 60 caiu por água abaixo. Já não são mais utilizados com alteração do nosso estatuto e do regulamento geral da OAB.
Além deles, pessoal, rapidinho, nós temos também quem? Os nossos conselheiros federais. Nós temos os nossos conselheiros federais, tá? Esse muito simples, não tem como errar na prova da OAB. O número já é cravado na chapa. Temos o quê, pessoal? 3 conselheiros, tá? Então, cada chapa constituída, vou analisar todos esses requisitos necessários para que ele possa concorrer e vou convidar o quê? 3 profissionais. E por último, na chapa, vamos ter quem, pessoal? Os nossos suplentes. Aqui, galera, nós vamos constituir a chapa para que ela possa concorrer às eleições da OAB, tá? Se eu não tiver a constituição de todos esses integrantes, não haverá, certo, pessoal, uma chapa devidamente regularizada. E se nós tivermos qualquer tipo de vício nessa chapa, ela poderá o quê, pessoal? Ser impugnada após o seu registro. Então, o primeiro passo é nós fixarmos esses pontos, lembrarmos aqui, então, quem pode integrar essa chapa e lembrarmos que cada um desses que estão integrando necessitarão desses requisitos básicos. Se eles não tiverem, eles poderão correr um grande risco de ser impugnados e essa chapa, quem sabe, até deixar de concorrer às eleições. Montei minha chapa, vou até a OAB, meu prazo, professor, de 30 dias anteriores à data da eleição, vou lá e protocolo o pedido de registro. Professor, se a OAB trazer alguma pegadinha ou questão falando sobre número de chapa, como que eu posso ter a chapa número 1? Eu quero porque eu quero a chapa número 1. Não, professor, eu quero a chapa 2. Eu quero a minha chapa 3. Galera, a lei determina que o número de chapa é consequente o quê? Do momento de registro. Não tem esse negócio de escolher, não. Ah, porque nós somos, né, a chapa que sempre concorre a todas as eleições, então por isso nós já temos a chapa 1. Isso não existe. O número de chapa será computado em que momento, professor? No momento de registro. Se você for a primeira a registrar, você terá a chapa 1 e assim sucessivamente, tá? Por isso que tem gente que dorme na porta da OAB para ter a chapa número 1. Tá? Então vai ter que dormir lá, colocar a barraquinha e tem, com certeza. Aqui o trem é pesado também. E isso é porque nenhum desses cargos, né, galera, como nós já dissemos nas aulas passadas, tem remuneração. Tá? Nada, nada. Por amor e paixão à OAB, tá, galera? Não tem. Não temos nenhuma remuneração direta em relação a nenhum desses cargos, tá? Por isso que o Estatuto da OAB, pessoal, não previu e não estabeleceu nenhum critério de impedimento na advocacia. Então, qualquer um desses cargos que eu venha integrar na chapa e que nós tenhamos a oportunidade de concorrer e temos a oportunidade de ganhar a eleição e ser novos administradores no Estado, lembre-se, não traz nenhum impedimento da advocacia. Vocês poderão advogar livremente em todas as áreas do direito, tá? Sem problema algum. Então, fiquem atentos também a essa pegadinha. Porque ele pode falar, você vai ficar impedido de determinados atos em virtude do seu cargo. Esqueça, nós não temos impedimentos nessas circunstâncias em virtude desta situação, de não possuirmos nenhum critério, pessoal, de remuneração ao salário. Pode, pessoal. Aqui ele pode, por exemplo, né, reivindicar a sua saída, né, junto àquele cargo que ele assumiu, sem problema algum. Até porque hoje nós temos as circunstâncias dos suplentes, que podem ocupar aquela vaga quando necessário, em caso de falhas ou faltas existentes do titular. Tá? Então, isso também é necessário hoje e presente dentro da nossa legislação. Aqui, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, porque são critérios bastante, né, chatinhos, mas infelizmente nós temos que fixar. As eleições promovidas pela OAB, dentro dos nossos conselhos seccionais, elas sempre irão ocorrer na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato. Então, repetindo, chegou a eleição, galera, fiquem espertos, sempre irão ocorrer na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato. Uma chapa, tá, pessoal? Não, não. Não, uma chapa única. Por exemplo, aqui, chapa 1. Na chapa 1, eu tenho
todos esses cargos, tá? Então, boa, pessoal, para quem está com essa dúvida, é uma única chapa. Aqui, por exemplo, professor, todos esses integrantes vai numa única chapa. Perfeito. Então, por isso nós temos aí, né, uma gigantesca quantidade de membros, né? Hoje nós temos aqui, só para nível de conhecimento, né, pessoal, mais de 31 mil advogados devidamente inscritos nos quadros da OAB. Pega, por exemplo, São Paulo, que atinge quase 500 mil de advogados inscritos nos quadros da OAB. Então, a estrutura de composição de uma chapa torna-se gigantesca. Até porque, pessoal, proporcionalmente, eu vou ter que ter uma administração grande, um número grande de membros, para conseguir o quê? Segurar São Paulo. Imagine você administrar quase 500 mil de advogados. É muita gente, né? Então, por isso, pessoal, quem teve essa dúvida, fiquem atentos. Chapa é construída dentro de todos esses integrantes, tá? Então, por isso dá trabalho. Tem que sentar, né, analisar, verificar cada um desses determinados integrantes que irão compor. Até porque ele pode mentir, ele pode trazer alguma documentação, né, faz junta aí, ou praticar alguma fraude que pode trazer prejuízos à sua chapa. Como assim, professor? Aqui é importante nós notarmos que eu vou registrar a minha chapa onde? Na própria OAB. Tá? Não tem negócio de junta eleitoral, cartório, esqueça essas pegadinhas de OAB. Vou registrar minha chapa lá na OAB, no Conselho Seccional. Chego ali na Avenida CPA e protocolo o pedido de registro. Lembrem-se, galera, e aqui é importante. Verifiquei tudo, professor. Vou lá e protocolo o pedido de registro. No protocolo deste pedido, abre-se um prazo de 3 dias para toda e qualquer pessoa interessada impugnar a minha chapa. Então, vou lá, efetivo o registro da minha chapa, bonitinho, o pedido de registro. Lembre-se, vai abrir um prazo para toda e qualquer pessoa interessada, porque é público, vai estar à disposição lá, para que ela possa o quê, pessoal? Impugnar a minha chapa. Nós sabemos, num critério lógico e prático, quem vai impugnar a sua chapa provavelmente pode ser o quê? As chapas concorrentes, que sempre tem profissionais que já ficam presentes lá esperando o protocolo da sua para analisar a documentação. Então, eles vão sentar, pessoal, e verificar todos esses requisitos. Descumprir um deles, é óbvio que será o quê, pessoal? Né? Uma característica para que ele possa impugnar a sua chapa. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Por isso, nós vamos falar um pouquinho desse procedimento administrativo. Tá? Então, poderei impugnar a chapa, sim. Qual que é o meu prazo? 3 dias contados, o quê, pessoal? Do pedido de registro, tá? Então, 3 dias eu tenho para impugnar. 3 dias eu terei para apresentar defesa. Então, se a minha chapa é impugnada, abre prazo também para eu apresentar defesa. Então, 3 para impugnar, 3 para apresentação de defesa, tá, galera? Lá vai que a OAB pede isso, pelo amor de Deus. 3 dias para impugnar, 3 dias para defesa. Então, eu vou lá, meto boca, tenho o quê, pessoal? 3 dias para defesa. 3, 3, 5. Por que nós fazemos o 3, 3, 5 para a prova da OAB? 3 dias para impugnar, 3 dias para defesa e 5 dias para proferir decisão. Tá? 5 dias para proferir decisão. Chegou na prova da OAB, falou alguma coisa sobre procedimento disciplinar lá, galera, fica esperto. Pois é, fica lá à disposição para todo e qualquer pessoa interessada. De ofício, a OAB poderia analisar, pessoal? Sim, tá? Pois o que acontece? Nem há necessidade, porque quando você protocola chapa, salvo se ela for chapa única, né? Como nós tivemos aqui um exemplo no estado do Mato Grosso. Mas, quando nós temos aí 2 ou mais chapas, galera, vocês não têm noção, né? Já tem pessoas contratadas para analisar essas documentações no momento do pedido de registro. Tá? Então já fica atento, qualquer requisito, qualquer folhinha fora do lugar é o quê? É um ponto positivo para que possa ser impugnado. Óbvio, pessoal, né? Toda chapa impugnada tem o seu momento de defesa, que é o prazo de 3 dias, e tem todo o procedimento de ampla defesa e contraditório, tá? Também nos graus de recurso. Por que nós falamos aqui no 335 para a prova da OAB? 5 dias é o momento, é o prazo que eu tenho para proferir a decisão. Aqui é importante porque a OAB ainda não nos cobrou isso. Quem profere essa decisão, professor? A decisão ela será proferida pela comissão eleitoral, tá? Proferida pela comissão eleitoral. Esta comissão eleitoral, pessoal, se a OAB lhe perguntar, fiquem atentos. Ela é composta por 5 membros.
Óbvio, pessoal, 5 membros, digo eu, 5 advogados devidamente inscritos nos quadros da OAB, que são convidados pelo Conselho Seccional. Tá? Oi? Indiretamente sim. Então, o que acontece? O régio, devidamente inscrito nos quadros da OAB a partir do exame 29, se Deus quiser, daqui a alguns anos, né, ele pode ser convidado pelo Conselho Seccional para integrar uma futura comissão eleitoral. É claro, pessoal, os nomes são indicados, ele passa pelo conselho, tem todo um crivo, mas é um critério indicatório, é um convite feito a bons profissionais. Esses que irão integrar, pessoal, a comissão eleitoral, lembrem-se, né? Nós começamos desses 5 cargos, sempre a lei determina que um deles será indicado como presidente da comissão, tá? Então, um desses 5 membros sempre será designado como presidente da comissão eleitoral, tá? Então, lembre-se, se a prova da OAB perguntar, fiquem espertos. 5 membros, sendo um deles indicados já como presidente dessa respectiva comissão. Então, eles irão o quê, pessoal? Proferir uma decisão sobre a impugnação feita no caso da sua respectiva chapa. Aqui bem tranquilo também, pessoal, né? Lembrem-se que na decisão proferida cabe grau de recurso. Lembrando que graus de recurso aqui não muda o prazo. O prazo sempre será o mesmo. Para quem já decorou, prazo para recurso é de 15 dias úteis, né, galera? 15 dias úteis. Lembrem-se que os nossos prazos aqui correm conforme o novo CPC, tá? Então, professor, da decisão proferida pela comissão eleitoral, cabe-se prazo de recurso no período de 15 dias úteis. Muitos de vocês podem me perguntar, fala, poxa, professor, mas a eleição está correndo. Se a minha chapa foi impugnada e a decisão foi que ela fosse retirada da concorrência, como que vai acontecer? Eu não vou participar mais da eleição? Galera, essa questão caiu na antepenúltima prova e teve candidato que comeu bola. Lembrem-se que os procedimentos disciplinares e os procedimentos ocorridos na OAB, eles possuem o quê, pessoal? Efeito, né, suspensivo. Tá? Os procedimentos disciplinares na OAB possuem efeito suspensivo, salvo 3 hipóteses. Tá? Então, os procedimentos disciplinares possuem efeito suspensivo. Então, essas decisões possuem efeito suspensivo, é regra. Só que lá existe 3 excepcionalidades, ou seja, 3 exceções. Que foi o que a gente já trouxe, até fizemos um esqueminha lá no Instagram para facilitar a vida de vocês, que é aquela tecla do computador, né, o ESC. Né? São 3 hipóteses no qual não cabe efeito suspensivo. E um caso delas é o quê, pessoal, do ESC? Eleições. Então, repetindo, pessoal, no caso de eleições, não teremos efeito suspensivo nas decisões proferidas. Segundo caso, nós já falamos para vocês, pessoal, suspensão preventiva do advogado. Suspensão preventiva do advogado. E terceiro e último, cancelamento da OAB, o que, pessoal? Por requisitos fraudulentos, né, por documentações falsas. Quase não acontece no Brasil, né, do pessoal juntar, né, diploma de faculdade falso, né, de terceiro grau falso. Então, esses 3 requisitos, galera, que nós já trabalhamos, o ESC, gravem com vocês. São as 3 excepcionalidades. Regrinha, efeito suspensivo nos processos, salvo no ESC, tá? Então, lembre-se, essas 3 excepcionalidades não cabem efeito suspensivo. Então, na antepenúltima prova, um deles que foi falado é o quê? De uma figurinha que tinha concorrido às eleições. Aí nós tínhamos que marcar a alternativa que falava o quê, pessoal? Que não cabia o bendito efeito suspensivo, porque no caso de eleições é uma exceção. Tá? Então fiquem espertos. Somente essas 3 oportunidades eu quebro a regra
do procedimento, que é de efeito suspensivo, tá? Então, lembre-se, eleições, cancelamento obtido por falsa prova, né, pessoal, as fraudes, e suspensão preventiva do advogado, tá? São as 3 hipóteses das quais não são cabíveis o efeito suspensivo, tá? Então, beleza, professor. Fui lá, falamos já dessa excepcionalidade que a OAB já nos cobrou e derrubou diversos candidatos e lembramos que o prazo para que nós tenhamos a oportunidade de recorrer daquela decisão será o prazo de 15 dias, tá, pessoal? Gravem estas características para que vocês não tenham nenhum tipo de problema no dia da prova da OAB. Para a gente fechar aqui do outro lado também, para a gente dar continuidade nos conteúdos, eu quero que vocês fixem outros pontos também que eu sei que a maioria de vocês já carregam na cabecinha. Falamos muito da composição de chapa, mas lembramos também, pessoal, vocês, que para que eu possa participar da eleição, para que eu possa votar na eleição, primeiro, lembrem-se, galera, a única pessoa, o único profissional que vota é advogado. Bacharel não vota. Estagiário devidamente inscrito na OAB com anuidade em dia não vota. Toda vez cai questão assim, mas e agora? Será que se o cara tiver em dia lá, ele não pode? Não pode, galera. Só vota advogado devidamente inscrito. Terceiro, se o advogado tiver inscrito mais licenciado, ele vota? Não, pessoal. Anotem aí no caderno de vocês. Advogado inscrito mais licenciado não vota. Então, tome muito cuidado, tá? Então, vamos supor que o Régio assumiu um cargo público lá por indicação, um cargo exonerável ad nutum, tá? E o Régio, pessoal, ele, em virtude daquele cargo, ele teve só um impedimento. Ou seja, ele pode continuar a advogar, mas com restrição. O Régio pode, nesse sentido, efetivar o seu voto junto à OAB quando tiver a eleição na segunda quinzena de novembro? Pode, sem problema algum. Agora, se o Régio assumir um cargo, pessoal, que gera incompatibilidade, nós já falamos na aula passada, ele vai ter que chegar na OAB e pedir o seu licenciamento, porque o cargo que o Régio está assumindo, ele é temporário. No temporário, a incompatibilidade gera licenciamento. Então, neste caso, o Régio não vai votar, por estar licenciado, tá? Então, advogado mais licenciamento não vota, tá? Então, fique esperto com essa pegadinha também, tá? Que pode derrubar vocês na primeira fase. 3, tem que estar em dia com o pagamento das anuidades, tá, pessoal? Se não estiver em dia, o advogado que deixa de votar pagará uma multa de 20% sobre o valor da sua anuidade, tá, pessoal? 20% sobre o valor da sua anuidade. Professor, o advogado ele pode justificar na OAB a falta do seu voto na data da eleição? Sim, galera. Lembrando, né, que essa justificativa ela tem que ser plausível. Ela será analisada pelo Conselho Seccional, sendo aprovada ou não. Aí tem aluno que me pergunta, professor, eu posso justificar falando que eu não votei porque eu estava devendo a OAB? Aí não tem como, né, pessoal? Mas às vezes pode ter outros critérios de justificação. Por exemplo, no dia da eleição, corre-se normalmente os prazos processuais. E o Régio, por exemplo, estava em outro estado fazendo uma audiência com o seu cliente. Então, ele pode se manifestar informando que naquela data ele não pôde votar, não estava presente porque ele estava em um ato profissional. Tá, pessoal? É uma boa justificativa, uma justificativa plausível, para evitar que o Régio venha pagar esta pequena multa de 20% sobre o valor da sua anuidade, tá? Outro ponto também, galera, que a OAB já cobrou. Lembre-se, você só vota, pessoal, no seu respectivo local de inscrição. Não tem esse... Agora tem um nome novo, voto em transição. Não tem voto em transição na OAB. Tá? Professor, eu estou lá em São Paulo. Será que eu posso chegar lá na OAB e votar lá no dia da eleição? Né? Não pode, galera. Você vai votar o quê? Né? Aonde você estiver inscrito. Segundo problema, se eu tiver mais de uma inscrição, isso também acontece muito, né? Tem a minha principal em Mato Grosso e tem uma filial em São Paulo. Aonde eu vou votar? Né? Boa.
que acontece? Principal, filial, filial, principal nas duas. Essa pegadinha também já foi cobrada na OAB. Galera, quem escolhe é vocês, tá? Se eu tiver mais de uma inscrição, lembre-se, quem escolhe o local de votação é o profissional. Não tem essa, porque é obrigatório na principal ou é obrigatório na filial, são obrigados nas duas. Quem escolhe, pessoal, é o profissional. É óbvio, se você optar pela sua principal, depois você só justifica o quê, pessoal? Na sua suplementar, sem problema algum. Tá? Só tomem cuidado com essa pegadinha. Quem opta, quem escolhe é o profissional. Não tem esse lugar de ser obrigatório a principal ou a filial, tá? Oi? Pois é, provavelmente você não vai conseguir porque as eleições, como são unificadas, né? Pode, às vezes, determinado local ela bater no mesmo dia. Isso pode acontecer. Não é que todos os estados sejam no mesmo dia, tá, pessoal? Mas, às vezes, há a oportunidade de acontecer no mesmo dia. Por quê? As eleições sempre acontecem na segunda quinzena de novembro. Essa pegadinha já caiu na OAB. Não é dia 15 de novembro, tá, galera? Já caiu essa pegadinha, teve gente que marcou. As eleições nos conselhos seccionais acontecem no dia 15 de novembro. Ela pode acontecer na segunda quinzena, galera, tá? Então, até o último dia do mês, o meu estado, junto ao meu conselho seccional, pode o quê? Formalizar uma data precisa para que aquela eleição ocorra, tá? Oi? Pois é, sempre dia útil, tá, Régio? Para que nós tenhamos a oportunidade de prover essa eleição. Lembrando que quem é inscrito no interior vota 2 vezes, foi o que a gente já trabalhou com vocês, tá, pessoal? Quem é inscrito no interior vota 2 vezes. Vota para escolher a nova administração do seu município. No caso, por exemplo, Várzea Grande. Quem tem domicílio em Várzea Grande, lá é obrigado a fazer o seu registro profissional. Então, você vai votar no mesmo dia lá para a nova diretoria de Várzea Grande, que tem um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um adjunto e um tesoureiro, e vai votar também o quê, pessoal? Para escolher a nova diretoria do nosso conselho seccional. Então, fiquem espertos. Quem está no interior, vota 2 vezes. Por que sempre é programável aí, professor, as eleições no mesmo dia? Para contenção de despesas e também para diminuir o trabalho a vocês. Imagine ter que 2 vezes, em períodos diferentes, para promover o seu voto. Então, hoje nós já temos essa sistêmica de termos a eleição promovida todas no mesmo dia para os casos daqueles que se encontram inscritos junto o quê, pessoal? A municípios do nosso respectivo estado. Terceiro e último, para a gente ir para frente. Galera, não esqueçam, se a OAB perguntar se há a possibilidade de criação de uma subseção dentro da nossa capital, marquem que há, que eu posso criar. Deixe e comprove a necessidade. Tá? Porque, às vezes, pessoal, sempre quando eu crivo aqui em eleições, e eu falo aí de critério de subseções, né, de votar no interior, fiquem espertos. Subseção pode ser criada em todo e qualquer lugar, desde comprovada a sua necessidade. Então, eu posso criar uma dentro da capital, professor, se houver a necessidade comprovada, nada impede. Então, tem-se um número de subseções, como é que fala? Subseções do estado de Mato Grosso? Sim, foi o que a gente... hoje nós temos 29 integrantes no estado de Mato Grosso. Podemos criar mais sem problema algum. Então, a cada uma criada, cumpre aqueles requisitos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, faça-se o pedido, desde que aprovado, pode ser criado. Hoje, no estado de Mato Grosso, temos 29. Tá? É pouco, mas já ajuda bastante, desafoga, né, o trabalho hoje que é promovido pelo Conselho Seccional. Hoje nós estamos com 29. Tá? Galera, então notem, esses requisitos são importantíssimos nos critérios de eleições. Tá? Tomem muito cuidado. Aqui, galera, nós trabalhamos simplesmente o quê? As eleições dentro do Conselho Seccional. É muita coisa, por isso a gente fica meio perdido. Por isso a gente criou aquele material bem simples lá que foi disponibilizado para vocês. Quando as eleições ocorrerem no Conselho Federal, que é o nosso órgão maior, por isso a gente tem que ficar muito esperto aqui que as coisas mudam de estado, muitas vezes, para a forma unificada, que é a nossa nacional. No Conselho Federal, galera, que é a nossa OAB nacional, primeiro, eu peço que vocês tomem muito cuidado. Lá, para que eu possa concorrer às eleições da OAB, tá?
lá da OAB Nacional, ou seja, do Conselho Federal, nós temos que cumprir requisitos além do artigo 63. Tá? Quais são esses requisitos, professor? Requisitos para a candidatura, para participar dessas eleições no Conselho Federal, deveremos analisar o artigo 67 do Estatuto da OAB. Tá? Artigo 67 do Estatuto da OAB. Primeiro, lá no Conselho Federal, galera, nós só iremos ter uma singela diretoria que irá concorrer. A chapa aqui é gigantesca, galera. Não precisa decorar tudo isso lá para o Conselho Federal. No Conselho Federal, o que eu vou ter? A diretoria do Conselho Federal. Ponto. Ou seja, um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto e um tesoureiro. Montei ali, lindo e maravilhoso, professor. Está pronta a minha chapa. Está pronto o quê? Né? Todos os integrantes que eu necessito para concorrer à eleição. Tá? Então, olha a diferença. A chapa aqui é gigantesca. Lá eu tenho simplesmente os 5 cargos de diretoria, de presidente a tesoureiro. Segundo, galera, é importante vocês observarem que lá no Conselho Federal, lembre-se, as eleições são bastante rápidas. Como assim, professor? No Conselho Federal, as eleições elas vão acontecer no dia 31 de janeiro. No dia 31 de janeiro. E a posse, professor, no dia 1º de fevereiro. Por que é tão rápido, professor? Porque lá só votam os conselheiros federais. Então, tomem muito cuidado no Conselho Federal para escolher, pessoal, a nova diretoria, a nova administração do Conselho Federal. Só irão votar os conselheiros federais. Olha a pegadinha que pode cair para você lá na prova. Falar, além dos conselheiros federais, poderá também votar os ex-presidentes. Galera, esqueça. Ex-presidente não vota em eleição. Eleição, esqueça a figura de ex-presidente. Tchau. Tá, pessoal? Tomem muito cuidado com isso, tá? Lembre-se que a gente estudou a figura lá do ex-presidente velhinho, que é que ele tem poder, é lá nas sessões, lá ele vota. Desde que seja anterior a 94, pronto, acabou. Eleições, esqueça, galera. Quem que vota aqui no Conselho Federal? Só os conselheiros federais, tá? Então, tome muito cuidado. É eles que irão votar e escolher o que? A nova diretoria. Aqui é importante, pessoal, isso já caiu na OAB, aqui nós chamamos de voto indireto, por quê? O voto proferido aqui, pessoal, ganhará a chapa, ou seja, a diretoria nova, com aquela sistêmica, o quê? Da maioria simples. Então, no Conselho Federal, é válido na computação a maioria simples. Ou seja, galera, 50% mais 1, tá? Provavelmente já estudaram tudo isso com o professor Eduardo, né? Maioria simples, maioria absoluta. Então, no Conselho Federal, lembre-se, pessoal, ganhará a chapa, que atingir o quê, né? Maioria simples, 50% mais 1, onde só vota os conselheiros federais. Ex-presidentes aqui não votam, tá, galera? Salvo, é claro, né? Se além dele ser ex-presidente, ele é conselheiro federal. Aí de boa, tá? Concorreu lá em algum momento e foi candidato, ótimo. Se não, galera, ele não participa. 2, olha que importante, isso já caiu na OAB e a galera comeu bola. Quando eu falar em eleições no Conselho Federal, para que a gente possa concorrer, para que eu possa ir lá e participar com a minha chapa, eu tenho que ter apoio de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. Repetindo, galera, para que a gente possa concorrer às eleições da OAB, nós temos que ter apoio de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. O que a OAB trouxe de pegadinha? Ela colocou 6 conselheiros. Então, fiquem espertos, galera, não é 6 conselheiros, é 6 conselhos. Ou seja, para quem não quer esquecer, coloca entre parênteses, é 6 estados. Então, para que eu possa concorrer com a minha chapa lá, bonitinho, no Conselho Federal, tem que ter apoio de, no mínimo, 6
conselhos seccionais. 6 conselhos seccionais. Boa. Tem número de reeleições? Não tem, pessoal, tá? Boa pergunta, tá? Não existe número de reeleições na OAB, tá? Então você pode concorrer quantas vezes você quiser. É claro que, como as singelas políticas que nós temos, né, quem observa na prática, nós temos pequenas mudanças, né? Aquele que muitas vezes concorre a presidente nenhuma, né, integra outro cargo na outra, mas mantém dentro da comissão, da chapa e assim vai sucessivamente. Mas, em regra, nós não temos nenhum tipo de proibição quanto ao critério de reeleição perante a nossa lei federal, tá? Oi? Sem salário nenhum. Boa, pessoal. Aqui não temos salário nenhum, é por amor e paixão a OAB, tá? Não possui, essa aí a gente brinca, né? Mas os cargos de eleição não possuem remuneração, já até rima. Então não tem salário algum. Inclusive, todos esses integrantes poderão ter normalmente seus escritórios e advogarem, tá, pessoal? Em todas as áreas do direito, tá? Não existe nenhum tipo de proibição em virtude dos cargos hoje que eles possuem lá dentro do Conselho Federal. Não, do quinto? Não. O que acontece, pessoal? Do quinto, não. O quinto, nós temos aí aberto o período de inscrições para todos aqueles que cumprem os requisitos necessários previstos na Constituição Federal. Um deles é possuir mais de 10 anos, né, pessoal, de práticas jurídicas e outros atos que são verificados. Então, todos e qualquer pessoas interessadas que cumpram esses requisitos, Égio, eles poderão participar do quinto, tá? Não, não. Inclusive, para que eu possa concorrer a essa sistêmica, eu nem posso estar integrando a OAB. Eu tenho que reivindicar a minha saída para que eu possa concorrer ao quinto, tá? Então, o quinto ele é aberto, ele tem os seus requisitos previstos na Constituição Federal, e se eu cumpro esses requisitos, eu posso participar. Passa por toda aquela sabatina e depois sai a famosa lista tríplice, né? Se for aí um cargo a nível estadual, nós teremos o governador, que é o chefe do executivo, indicando quem irá integrar naquela vaga, né, que foi aberta e destinada, conforme previsão estabelecida pelas nossas legislações federais, à OAB. Tá? Então, tome bastante cuidado nesse sentido também. Então, aqui, galera, olha que interessante, eu tenho que ter 6 conselhos seccionais me apoiando. Passou tudo isso, ainda caiu uma outra questão, que teve muita gente que ficou perdido lá na prova, o professor não conseguia acertar essa questão. Falava o seguinte: estou lá no Conselho Federal, quero concorrer, montei minha chapa, tem meus 5 integrantes, todos os conselheiros federais lindos e maravilhosos. Professor, aquela chapa, onde eu indico alguém para ser o presidente dela, ele necessita ser conselheiro federal também? Era uma perguntinha nesse sentido que estava indagando vocês. Eu peço que vocês tomem muito cuidado com esta excepcionalidade. Artigo 67... Parágrafo único. Na composição da sua chapa, lá no Conselho Federal, são 5 cargos, certo? O cargo de presidente, não há necessidade desta pessoa ser conselheiro federal eleito. Repetindo, na composição da chapa, galera, lembre-se, aquele que for indicado na sua chapa como presidente, ele não necessita ser conselheiro federal eleito. Os outros cargos, pessoal, são obrigatórios. Vice-presidente, secretário-geral, adjunto e tesoureiro, tá, galera? Eles deverão ser conselheiros federais eleitos, tá? Aquele que concorrer na chapa como presidente, não há necessidade, não estou falando que é proibido, não há necessidade de ser o quê? Conselheiro federal, tá? Então, pode acontecer, pessoal, de nós termos uma outra autoridade concorrendo a presidente que não seja conselheiro federal eleito, e este tem, por lei, no artigo 67, a oportunidade de registrar individualmente a sua candidatura. Então, repetindo, galera, isso é uma grande pegadinha de OAB.
no Conselho Federal, aquele que se candidata ao presidente daquela respectiva chapa não tem a necessidade de ser conselheiro federal eleito. Por não ter essa obrigatoriedade, o artigo 67 estabelece que, galera, ele pode registrar individualmente a chapa em até 6 meses anteriores à data da eleição. Então, olha que legal, como muda lá do Conselho Seccional. Aqui, o presidente da nossa chapa não precisa ser conselheiro federal eleito. Neste caso, ele pode registrar a sua candidatura em até 6 meses anteriores à data da eleição. E o restante da chapa, professor, o restante dos integrantes, qual que é o período de registro? O período de registro para o restante da chapa é de 30 dias anteriores à data da eleição. Então, aqui é igual aqui no Estado. O que eu quero que vocês guardem como excepcionalidade é quando eu falar do presidente. Por ele não ter a necessidade de ser o quê, pessoal? Conselheiro federal eleito, conforme previsão do artigo 67, parágrafo único, o próprio artigo 67 lhe dá a oportunidade de buscar o registro em até 6 meses anteriores à data da eleição. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Já foi questão de provas passadas e teve gente que caiu nessa pegadinha. Tá? Então, fiquem bastante atentos. Beleza, galera? Vamos lá, então. Rapidinho, nosso tempo urge. Galera, se cair questões das eleições da OAB, não tem como errar. Vocês vão arrebentar. Em todos os sentidos. Vai ser 45 questões cravadas para vocês. E pode estudar direito do consumidor e responsabilidade civil que vai cair de novo. Vocês querem apostar? Certeza absoluta. Oi? Vamos lá, rapidinho. Pessoal, duas questões cravadas. Rapidinho aqui. Mãe, estou em aula. Pessoal, vamos lá. Notem, tá ligando que desesperado. Galera, notem o seguinte, aqui também nós temos outro ponto importante. Esse sempre, quem está acompanhando as provas passadas, sempre nós temos uma das questões focadas nesse tema. Inclusive, na última prova, né, pessoal, teve algumas questões pesadas que derrubou uma galerinha, tá? Derrubou uma galerinha pesada aqui, então peço que vocês tomem bastante cuidado nesse sentido. Primeiro passo, galera, o que a gente tem que fixar aqui? Seguinte, sanções disciplinares na OAB, tá? Sanções disciplinares na OAB. Galera, posso atender minha mãe que está ligando insistentemente aqui, me desculpem. Acho que é alguma coisa. Oi, mãe. Mãe, eu estou em aula. É alguma coisa importante? Tá. Mãe, eu estou em aula. Estou em aula. Beijo, tchau, tchau. Desculpe, gente. Liga insistentemente, a gente pensa que é alguma coisa. Vamos lá, minha mãe. Pessoal, ó, depois corta isso aí, vamos lá. Pessoal, então, nas sanções disciplinares da OAB. Quem já está acompanhando as outras provas, que vocês estão cravados em questões, toda prova nós temos o quê? Questões relacionadas às sanções disciplinares. Passa e vira, está falando de suspensão, está falando o quê, pessoal? De censura, está falando o quê? Da tal da multa, né, e da tal da exclusão. Primeiro passo, galera, para a gente não esquecer, é gravar o MESC. O MESC vocês estão carregando aí um bom tempo, porque o MESC ele já vai trazer todas as sanções disciplinares que nós temos. Esqueceu na prova, professor? Ou caiu alguma sanção diferente? Fiquem atentos ao seguinte, eu tenho o MESC. Parece besteira, mas não é. Ele pode salvar a sua vida num critério até o quê? De eliminação de alternativas na prova. Porque quando eu falo do MESC, pessoal, eu só tenho essas oportunidades o quê? De sanções. Não tem outras. Serão atribuídas dentro do MESC. Primeiro, eu tenho a minha multa. Segundo, eu tenho o quê, pessoal? Né? A minha expulsão ou exclusão da OAB. Terceiro, eu tenho a suspensão. E quarto, eu tenho a censura. Tá? Opa, desculpa, é a censura. Tá, galera? Notem o seguinte, pessoal. Multa, exclusão, suspensão, censura. Multa, exclusão, suspensão, censura.
São todos hoje, pessoal, as sanções administrativas que nós temos junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Não tem como errar. Caiu na prova da OAB? Fiquem atentos. 2. Professor, como que eu vou saber todos os atos que o advogado pratica e quais são as sanções que serão atribuídas a ele? Se será multa, se será suspensão, se será censura ou se será exclusão. Galera, é claro que muitos de vocês já carregam, né, aquele esqueminha que já foi criado há um bom tempo, que é um esqueminha muito interessante, rápido e simples para que você possa fixar de forma mais fácil para acertar uma questão na OAB. Quem observou esse detalhe na última prova da OAB matou a questão, que foi uma questão inerente, né, a uma exclusão. Ela foi um pouquinho obscura, porque quem não prestou muita atenção, lá tinha 3 suspensões. E a gente vai falar que 3 suspensões já era exclusão, que era a resposta da prova, tá? Então, o primeiro passo aqui, galera, para quem não gosta de esqueminha, né, de redução lá, de análise mais fácil para a prova, ele vai ser obrigado a decorar o artigo 34 do Estatuto da OAB, tá? Artigo 34 do Estatuto da OAB. O artigo 34, galera, quem tem a oportunidade, depois de fazer a leitura dele, ele tem o quê? Todos os atos praticados pelo profissional, no qual ele será devidamente o quê? Pessoal, sancionado. Tá? Pisou na bola da OAB, vamos olhar o artigo 34, lá nós teremos a resposta, ou seja, a sanção, que caso ele venha a ser condenado, porque aqui existe um procedimento disciplinar, ele terá uma condenação específica em uma dessas sanções. Tá? Então, professor, para que eu não precise decorar 29 incisos que está no artigo 34, que eu já estou pirando para a prova 29, né, para o exame 29, fiquem um pouco mais tranquilo. Vamos, então, trabalhar, pessoal, com uma sistêmica bem mais fácil, né? Que é o sistema FRIC Fique com Dinheiro. Isso a gente carrega já bons cursinhos, né? E muitos até já fixaram na cabeça para chegar no dia da prova. Ele já até desenha lá o Fique com Dinheiro para facilitar um pouco a vida dele. Por quê? É difícil decorar 29 incisos e ficar lendo 29 incisos para vocês, é perda de tempo. Hoje, pessoal, como que nós vamos trabalhar isso na prova da OAB? Primeiro, nós vamos analisar as primeiras 3 espécies de sanções mais importantes no artigo 34. A primeira delas, suspensão. Como que eu vou tratar a suspensão, professor? Olha aqui que legal, ó. Pessoal, quando eu falar em suspensão, o que que eu quero que vocês fixem? O famoso FRIC. Suspensão, FRIC. Suspensão, FRIC. Além do FRIC, professor, sempre você vai colocar aqui bem em cima, no topo, dinheiro. FRIC tem dinheiro. FRIC tem dinheiro. Professor, que loucura é essa? Você vai chegar na prova, você vai olhar para o seu... Na hora que você lê a questão, você chama o fiscal assim, ó, FRIC tem dinheiro. O cara não vai entender nada, vai pensar que é uma cola e vai querer tomar o seu caderno de prova. Tá, pessoal? Porque a hora que chegar lá, o FRIC pode salvar a sua vida. Porque aqui nós trabalhamos com todos os critérios existentes lá no artigo 34, que fala sobre suspensão. Tá? Então falou, meu irmão, FRIC tem dinheiro e acabou. Chega na sua casa, passa na cozinha e fala assim, oi mãe, FRIC tem dinheiro. Meu filho tá louco, né? Esse guri tá pirando. Aqui, pessoal, o que nós temos? As iniciais hoje previstas no artigo 34, que vão trabalhar o quê? Com a circunstância de suspensão do profissional. Antes de nós falarmos dela, por que a gente deixa aqui o cifrão, pessoal? Primeiro, que cifrão é igual a suspensão. Tá? Então, S está com S. Cifrão é igual a suspensão. Cifrão é igual a suspensão. Chegou na sua casa, cifrão é igual a suspensão. Fala, pai, cifrão é igual a suspensão. Por quê, pessoal? Todas as vezes que nós falarmos em dinheiro, vantagens financeiras, lá na prova da OAB, o que eu quero que vocês lembrem? Suspensão. Tá? O cara já leu, o aluno, suspensão. Né? Então, notem, pessoal, que cifrão é igual a suspensão. Falou em dinheiro, falou em vantagens financeiras, suspensão. Questão, antepenúltima prova da OAB. Fulano de tal ganhou a ação e não passou a parte para o seu cliente. Pegou a graninha, apropriação indébita. Qual que será a condenação caso ele seja condenado? Suspensão por quê? Vantagens financeiras. Vantagem financeira, dinheiro, grana, bufum, farame, né, pessoal? Lembre-se, suspensão é aplicado a este profissional. Então, cifrão igual a suspensão.
Aí o aluno carrega isso, chega na prova, ele lê, suspensão. Ele nem termina de ler, né? Desviou dinheiro, ele já faz uma bola no dinheiro lá na prova. Galera, só tomem cuidado que existe uma única excepcionalidade, onde cifrão não vai ser suspensão, tá? Tirando esta excepcionalidade, cifrão é igual a suspensão. Qual é essa exceção, professor? Onde eu tenho vantagens financeiras e não aplicarei uma suspensão ao profissional caso ele seja condenado. Exceção, artigo 34, inciso 3. Tá? Artigo 34, 3. Artigo 34, 3. É o único caso onde eu tenho o quê, pessoal? Uma sanção atribuída que não será suspensão. Tá? Porque dinheiro, vantagem financeira é suspensão. Cifrão, suspensão, exceto 34.3. Tá? É óbvio que lá na prova não vai estar 34.3, né? Porque aí seria fácil. 34.3, agora 34.3. O 34.3, pessoal, ele fala sobre agenciamento de causas, onde o advogado participará nos honorários a receber. Tá? Então, assim, quando você abrir esse bendito caderno de prova, tipo caderno de prova branco, tipo 1, questão número 5. Lá vai que eu acerto, sou cagado para acertar a questão, né? Tiver lá falando de agenciamento de causas, onde o advogado participar dos honorários a receber, gravem. Você está falando de dinheiro, né? Honorários, grana. É a única exceção. Não será suspensão. Então, repetindo, hora que vê a palavrinha agenciamento de causas, onde o advogado participará dos honorários a receber, lembre-se, 34.3, essa é exceção, professor. É a única exceção que eu tenho onde eu falo em vantagem financeira e não é suspensão. Artigo 34.3, pessoal, por ser uma exceção, nós vamos tratar de uma censura. É a única exceção, tá? Que é o bendito agenciamento de causas, tá? Então, falou do bendito eu tenho certeza, já fixou na cabeça, que você faz agenciamento, é exceção, né? Vai até rir, menos uma, 39, né? Então, vamos rumo aos 40. Pode, né? Ó que você chega e você olha, ai, falta só mais 79 questões para mim ler. Né? Não tem paciência, é 5 horas, tranquilo. E eu tenho certeza, mais ou menos 2 horas e meia você já termina a sua prova. No mínimo. Né? Joga o caderno para trás e fala, você não vai levar esse caderno? Não precisa, eu já passei. Vai embora. Isso quer ser confiante. Por isso que eu gosto de você. Vamos lá, pessoal. Né? Vai levar, para quê? Já passei. Usa aí como gabarito para vocês. Notem, pessoal, que a única excepcionalidade que eu tenho é essa, tá? O restante, cifrão, é igual a suspensão. Dinheiro, vantagens financeiras. Observou na questão? Pode matar lá, suspensão na sua prova e pode ir para a próxima questão. Então, por isso, pessoal, que dentro do FRIC, eu sempre gosto de colocar o cifrão lá em cima. Porque ele começa pela parte fácil. Cifrão é igual a suspensão. O que nós temos mais aqui, pessoal? As outras circunstâncias, as outras iniciais também que fazem parte do artigo 34, além do cifrão, tá? O FRIC, pessoal, FRIC, o primeiro FRIC tem que ter o Rzinho. Depois nós vamos falar do FIC. Então tem o FRIC e o FIC, né? Um com R, outro sem R. Então nós começamos o quê? Pela legenda maior. FRIC é suspensão. São os atos hoje que tornam-se um pouco mais fáceis para a gente diminuir a leitura do artigo 34. Ou seja, o FRIC nós começamos pelo F. O F de no quê, pessoal? De fraudar a lei. Fraude à lei, galera. Falou lá em fraudar lei na prova, suspensão. Fraudar lei, suspensão. Você fala assim, professor, alterou jurisprudências. Jurisprudência é lei, galera? Não caiam nessa pegadinha, pelo amor de Deus. É fraude à lei. Fraudar lei, galera, fraudar lei gera futura suspensão ao profissional. Tá? Lembrando, pessoal, estou falando aqui de um resultado caso ele seja condenado. Até porque todos nós possuímos, né, o princípio da ampla defesa contraditória, vão ter os momentos de defesa e afins. Mas caso seja condenado, atribuirá a este profissional a sua
suspensão. Então, fraude à lei, suspensão. Fraudou lei, suspensão. Desculpa, pessoal, o R vem de reter indevidamente os autos, ou retenção indevida dos autos, tá? Então, retenção ou reter indevidamente os autos. Aí me perguntaram, que autos, professor, né? Autos veículos? Não, autos processuais, tá, pessoal? Então, reter indevidamente os autos processuais, suspensão. Falou em retenção indevida lá, galera, pá, não fica perdendo tempo. Suspensão, professor, tá lá no FRIC. Terceiro, pessoal, o I vem de inépcia profissional. Esse direto cai. Inclusive, na penúltima prova, acho que é uma questão de inépcia. Foi na penúltima ou última, agora não me lembro. Inépcia profissional, pessoal, qual que é os exemplos mais simples que nós temos? Primeiro, perda de prazo. Falou na prova, fulano de tal, perdeu o prazo, lembre-se. Inépcia profissional. Abandono de causa, abandono do processo. Também é um exemplo de inépcia profissional, tá? Eu estou achando interessante que as últimas que caíram sobre a parte de sanções, eles nem trouxeram exemplos nesse sentido, ele trouxe mesmo a palavra. Provocou uma inépcia profissional. Beleza, porque ele já traz para não ter dúvida, ele trabalha diretamente. Então, inépcia profissional, abandono de causa, perda de prazos, lembre-se, galera, gera futura suspensão ao profissional. E, por final, nós temos o quê, pessoal? O Czinho, que é conduta incompatível com a profissão. Conduta incompatível. Então, lembre-se, às vezes pode acontecer assim, né, de você, né, pessoal, praticar uma conduta incompatível com a sua profissão. Dá uma encarteirada quando não deve, né? Ir na audiência alcoolizado, né? Eu até brinco, pessoal, que quando eu falo em conduta incompatível, lá na prova, o que eu quero que vocês parecem besteira, mas não é. Lembre-se de cachaça e drogas, só para a prova da OAB, tá? Por quê, pessoal? Cachaça e droga liga-se diretamente a condutas incompatíveis que o profissional pode produzir. Inclusive, o próprio artigo 34, galera, parágrafo único, já nos estabelece, né, que o uso de entorpecentes, estar alcoolizado para a prática de atos profissionais gera conduta incompatível. Tá? Então, tome cuidado, né? Às vezes você tomou uma a mais, aí para numa blitz, o cara pede seu documento, você saca da sua OAB. Você quer mostrar porque você passou na OAB, abre só um tantinho do vidro, assim, tudo fumezão, né? Você coloca sua carteirinha da OAB lá. Já falar assim, estaciona aqui, por favor. Esteja preso, né? Então, dá um cuidado, tá, pessoal? Nessas circunstâncias. Então, toda conduta incompatível com a advocacia, lembre-se de cachaça e drogas. Qualquer dúvida, leitura do artigo 34, parágrafo único. Ele vai estar falando lá dessas duas circunstâncias bastante influenciáveis aí a figura, né, pessoal, desta conduta incompatível do profissional. Aqui, pessoal, nós já matamos todos os critérios de suspensão em regra. Tá lá. Tem cifrão, excepcionalidade 34.3 ou está no FRIC, vou suspender o cara, tá? Esta suspensão, pessoal, fiquem atentos, e caiu lá na prova da OAB, na última, né? Ela poderá ser atribuída ao profissional de 30 dias a 12 meses, tá? Poderá ser atribuída ao profissional de 30 dias a 12 meses. Então, você pode ficar aí praticamente um aninho aí, né, galera? Sem poder advogar se levar a suspensão máxima atribuída aí ao profissional da advocacia. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro ponto, tá? Nós temos o FRIC atribuindo a suspensão ao profissional. Se lá tivermos alguma questão trabalhando dentro dessas circunstâncias, beleza, professor, vou marcar a suspensão. Se não trabalhou dentro delas, fiquem um pouquinho atentos, porque pode aquela alternativa que lhe traz a suspensão não ser a alternativa correta. O segundo passo aqui, pessoal, que nós temos é o FIC. O FIC são as situações, o quê, pessoal? De exclusão da OAB, tá? FIC, exclusão da OAB. Exclusão da OAB. O que é esse FIC que nós temos, professor?
Vamos lá. O que é esse FIC que nós temos de exclusão? Primeiro, pessoal, o F do FIC é quando nós temos o quê? Falsa prova de requisitos. Falsa prova de requisitos. Como assim falsa prova de requisitos, professor? Utilizar de documentos falsos para você tirar só OAB, por exemplo, né? Quase não acontece no Brasil. Esse dia eu estava observando, parece que eles estavam vendendo carteirinha lá no Mercado Livre, né? Tinha um cara que foi até investigado depois vendendo a carteirinha. Mais fácil, né? Você pede, manda os dados, já vem a carteirinha vermelha. Então, tome cuidado, né, pessoal? E nós já encontramos algumas circunstâncias de pessoas que já foram presas em flagrante, se apresentando como advogado, onde o próprio delegado puxou lá o número do OAB e não achou o registro do rapaz, né? Aí ele tinha feito a carteirinha dele em cima de outra carteirinha. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né, galera? São atos aí e crimes que podem ser cometidos. Desde que caracterizados, a falsa prova desses requisitos traz a oportunidade administrativamente, o quê, pessoal? De nós sermos excluídos, expulsos da OAB, tá? Segundo, professor, ID é o mais caracterizado. Toda reportagem você vê, que é o quê? A falta de idoneidade moral. Aqui o I vem de inidoneidade moral. Inidoneidade moral, ou seja, a falta de idoneidade moral, tá? Muitos profissionais acabam o quê, pessoal, no decorrer da sua profissão, né, quebrando essa sistêmica, né, essa característica da idoneidade e vindo ao OAB determinar o quê, pessoal? A sua exclusão junto aos quadros da ordem. Lembrando que toda decisão, pessoal, ela dá o quê? O seu critério de publicidade. O processo disciplinar, ele corre em sigilo absoluto, mas a partir do momento que nós tenhamos a decisão sobre ele, ele pode o quê, pessoal? Ser publicado. Aí nós cumprimos com o princípio da publicidade. Antes da decisão, lembre-se, ele corre em sigilo total. Tivemos essa questão na última prova, onde só terá acesso lá quem? As autoridades competentes, as partes e, né, pessoal, os procuradores, caso você tenha dentro do processo. Ninguém mais vai ter acesso ao seu procedimento. Sigilo total, tá? E por último, nós temos o quê, pessoal, no FRIC? Os crimes infamantes. Crimes infamantes são os crimes contra a honra, crimes contra a fama. Essas espécies de crime, quando convalidados, né, pessoal, e nós tenhamos uma decisão proferida, este advogado será excluído dos quadros da OAB, tá? Lembrando, meus amigos, que toda decisão cabe grau de recurso, tá? Então, eu posso ser excluído, né? Por exemplo, junto ao Conselho Seccional de Mato Grosso, nada impede que eu recorra dessa decisão, tá? Vou recorrer, então, para o primeiro grau de recurso que eu tenho, que é para o Conselho Seccional, e se manter a decisão, eu posso recorrer para a última instância, que é o Conselho Federal. Então, sempre escadinha, né? Quem que vai proferir essas decisões, professor? Tribunal de Ética e Disciplina, que é o nosso TED. Do TED, recorro para o Conselho Seccional. E do Conselho Seccional, recorro para o Conselho Federal. Prazo? 15 dias, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Recurso, 15 dias, recurso, 15 dias, recurso, 15 dias. Sustentar oralmente. Qual que é o prazo que eu tenho para sustentar oralmente a defesa? 15 minutos, né, pessoal? Então, pelo amor de Deus, o 15 está com a gente. Ou vai ser 15 minutos para falar na sustentação, falou em sustentação oral lá na OAB, pá! 15 minutos. Prazo para recurso, 15 dias úteis agora, por seguirmos o quê, pessoal? As regras do novo CPC, tá? Então, 15 faz parte da nossa vida, pelo amor de Deus. Só que fique esperto, né? Às vezes pergunta, qual que é o prazo de sustentação oral no processo disciplinar? 15 dias. Como que você vai falar 15 dias? Então, fique esperto, tá, pessoal? É 15 minutos, tá? Então, notem aqui, pessoal. Sim? Alguém perguntou? Deixa eu falar, professor. Galera, então aqui de um lado eu tenho a suspensão, do outro lado eu tenho a exclusão, certo? Então, aqui eu já eliminei suspensão, já eliminei exclusão. Chegou lá na prova, se eu lembrar o sistema FRIC com dinheiro e o FIC, eu já consigo o quê, pessoal? Verificar todas as alternativas que ele pode ser utilizado.
Fugindo essas, ainda tenho a censura e a multa. Por que nós deixamos por último, professor? Por quê? Se nós não utilizarmos a sistêmica da suspensão que nós acabamos de trabalhar, que é o FRIC com dinheiro, e não utilizarmos o FIC, que são as iniciais, pessoal, né, da falsa prova, da idoneidade moral e do crime infamante, o resto, galera, é tudo sobra. E sobra, galera, é igual a censura. Ou seja, no dia da prova, faça do mais simples para o mais complexo. Se você decorou o FRIC com dinheiro, o que sobrar vai ser censura. Em algum momento nós falamos aqui de agenciamento de causas, pessoal, onde o advogado participará dos honorários a receber? Pois é, mas é numa exceção. Mas ele está dentro do FRIC, então ele cai na sobra, que é uma censura. Se eu falar, por exemplo, o régio, no momento de peticionar o seu cliente tal, ele não achou uma jurisprudência adequada para a defesa e ele desenvolveu uma jurisprudência do régio. Foi lá, copiou uma, e montou uma jurisprudência a favor do seu cliente. Fraudar jurisprudência, alterar uma jurisprudência. Por quê? Está no FRIC? Não. Está falando de dinheiro? Não. Está no FIC? Não. Então, se cair na sua prova, é censura. Então, por isso não precisa decorar lá os 29 incisos, pessoal. Para quê? É perda de tempo. Se não estiver no FRIC com dinheiro, não estiver no FIC, e não for o agenciamento de causas, que é a única excepcionalidade, galera, lembre-se tudo de sobra. Tá? Tudo que sobrar vai ser censura. Os atos que nós temos de suspensão, está dentro do FRIC com dinheiro. Os atos que nós temos o quê, pessoal, como exclusão, está dentro do FIC. Isso é uma regrinha básica. O que mais poderemos ter lá no dia da prova, pessoal, como caiu agora na última prova, e os alunos comeram bola. Eu falei isso no cursinho passado, não esqueça. Fiz um quadradinho, teve gente até que copiou. Galera, lembrem-se, 3 suspensões gera exclusão do profissional. 3 suspensões é igual a exclusão do profissional. Ficou meio confusa aquela questão da última prova. Quem prestou bastante atenção observou que lá o cara tinha 2 suspensões e depois levou mais uma. Por isso que a resposta, o gabarito da questão foi exclusão. Porque 3 exclusões gera suspensão. Oh, desculpa, 3 suspensões, agora eu. 3 suspensões gera exclusão. Agora anotem, pessoal, se lá na prova nós tivermos, por exemplo, 2 censuras, o que vai gerar? Suspensão, boa. Por que vai gerar suspensão, professor? Porque aqui nós podemos ter o quê? Reincidência. Então lembrem-se, na prova, se nós tivermos reincidência, é igual a suspensão. Tá? Então lembre-se, pessoal, reincidência é igual a suspensão. 3 suspensões gera exclusão do profissional. 3 suspensões gera... Não, isso aí nós já estamos trabalhando em trânsito em julgado. Tá? Trânsito em julgado. Até porque antes do trânsito em julgado, nós temos o quê, pessoal, né? O princípio da ampla defesa contraditória, grau de recurso. Vou subir até a última instância, caso eu queira. Tá? Então, como diz a Constituição Federal, até que transite em julgado, sou considerado inocente perante a lei. Tá? Outro ponto aqui importante, galera. Tomem muito cuidado. Por que eu sempre deixo para falar da multa em último lugar? No último momento. A multa, pessoal, é bem mais tranquilo e ela traz uma pequena pegadinha que de vez em quando a OAB gosta de cobrar em primeira fase. Eu sempre brinco que a multa, pessoal, é igual ao direito civil. Porque a gente estuda muito direito civil e deixa direito penal, porque direito penal é sub-ramo do direito. E não é tão importante assim, porque tudo surgiu do direito civil, né, galera? E aqui, até a ética surgiu do direito civil no bom sentido, porque quando você fala lá no direito civil, você assiste aula de Stanley,
Tem que assistir a tarde inteira a aula do Stanley, tipo, sei lá, da 1 da tarde até... É loucura. Mas você tá aqui, ele... Você tá... Aí ele fala assim... Tá brincando? O acessório acompanha... Nossa, se ele ouvir falar isso... Eu amo o Stanley. Stanley, tamo junto. Pessoal, o acessório acompanha o principal. Certeza que já falou essa frase. Todo civilista fala, o acessório acompanha o principal. Multa é acessório. Se multa é acessório, tem que ter principal, galera. Gravem isso porque já caiu pegadinha em OAB. Fulano, papapá, praticou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, foi condenado a multa. Galera, não tem como ele ser condenado somente em multa, porque multa é acessório. E acessório acompanha o principal, né? Se você fala isso para o Stanley, ele vai falar assim, mas você tem que ver que existem as pertenças, e as pertenças acompanham o principal, mas na realidade não depende dele. Já vem aquelas frescuras de... Então, aqui é coisa séria, é ética, pessoal, né? Nós vamos cravar essas 8 questões. Eu quero que vocês gravem no bom sentido. Multa acompanha o principal. Multa sempre namora, multa nunca vai estar solteira. Ou seja, nós vamos ter que ter o quê, pessoal? Alguém em conjunto com a multa para ela ser aplicada na prática, tá? Notem que a multa, por ser um acessório, nós hoje atribuímos ela como se fosse o quê, pessoal? Um agravante, tá? Então, a multa, nós atribuímos ela como um agravante, tá? A multa, pessoal, ela sempre estará acompanhado, certo? Da suspensão ou da censura, tá? Multa estará sempre acompanhada da suspensão ou da censura. Pelo amor de Deus, você vê lá na prova, lá, multa mais exclusão, galera. Se o cara já foi expulso, tchau para ele, vai embora, some. Não tem multa mais expulsão, né? Porque, professor, mas é besta. Você acha que a FGV vai cobrar? Gente, eu não duvido de nada de FGV. Pode cair tudo na FGV. Até aquele pingo no i, você fala, não estuda esse pingo. Estuda, filho, porque lá vai que ela pergunta esse pingo no i, né? Então, tem que tomar cuidado. Exclusão mais multa, tomamos fora. Multa só temos na censura ou multa teremos na suspensão. Outro ponto específico aqui também, galera. Esta já foi cobrada em exame passado, para ser mais exato, antes da unificação, antes de 2010. Galera, multa, aqui a gente é chique, advogado rico, não fala em salários mínimos, pelo amor de Deus. Ou seja, a multa é aplicada em anuidades. Nós somos chiques, galera. Toma muito cuidado. Parece besteira, mas chegou um dia da prova, não vem com esse negócio de salários mínimos. Porque cai uma alternativa e falar, a multa no procedimento disciplinar ou uma sanção atribuída ao profissional, ela baseará em salários mínimos. Falso. Multa sempre o quê, pessoal? Será baseada em anuidades. E nós temos um limite, tá, pessoal? Sempre em anuidades de 1 a 10. Tá? Então, lembre-se. Oi? Isso, 20%, tá? Aqui é de 1 a 10 anuidades, tá? De 1 a 10 anuidades. Tá? Então, repetindo, multa será atribuída a vocês de 1 a 10 anuidades, certo? Outro ponto só para a gente fechar aqui, pessoal. Lembre-se também, multa agravante. Vai agravar, vai piorar a vida do caboquinho lá, que já pisou na bola na OAB. Nós temos também o quê? Desculpe, falei errado, pessoal. Multas agravantes. Nós temos também na OAB atenuantes. Eu não gosto muito de falar de direito penal, porque penal é sub-ramo de direito, né? Deixa lá escutar. O que nós temos de atenuantes nas sanções disciplinares, professor? Artigo 40 do Estatuto da OAB. Artigo 40, ele trata, né, pessoal, sobre as atenuantes, ou seja, né, auxílios aí para o advogado pecador, né? Por exemplo, se lá na OAB cair amanhã, caderno branco, tipo 1, questão número 6, gabarito alternativa A, fique esperto. Atenuante. Se você for membro da OAB, é critério de atenuante. Está lá no artigo 40. Então, por exemplo, hoje, Deus me livre, Silvio pise na bola,
e pratica um ato no qual ele possa vir a ser condenado, o Silvio tem uma atenuante. Por quê? Ele é integrante, ele é membro da OAB, da gestão de agora. Tá? Então, membro da OAB, pessoal, tem atenuante. Então, vamos supor, na hora de julgar, é claro que ele vai destacar na sua defesa que ele é membro integrante, porque ele já sabe que é uma atenuante. Eles podem observar aquela circunstância, em vez, por exemplo, de condenar o Silvio em suspensão mais multa, em virtude da atenuante, ele pode tirar a multa e aplicar simplesmente a suspensão. Tá? Pois é. 2. Vamos supor que o Régio pisou na bola e como caiu na sobra o ato que o Régio praticou, geraria uma censura. Só que o Régio é integrante, ele é membro da OAB. Então, pode acontecer, por ele ter essa atenuante, naquele caso, pela censura ser critérios mais simples de atos praticados perante a OAB, em vez do Régio sofrer uma censura, ele poderá ser simplesmente o quê, pessoal? Advertido. Ele poderá sofrer uma advertência. Tá? Então, é claro, pessoal, tudo isso é passível de análise. Eu quero que vocês entendam, porque caso ocorra da OAB nos cobrar, você lembrar de uma das atenuantes importantíssimas, que é sermos o quê, pessoal? Membros da OAB, tá? Aqui também eu brinco no bom sentido lá, eu acho que fica mais fácil de fixar. Ser réu primário. Ai, professor, é tão feio falar isso para o objetivo. Não, eu gosto de falar dessa forma que você não esquece. Quando você é réu primário, também é atenuante para a OAB. Mas é réu primário o quê, pessoal? Onde nunca pisou na bola em sistêmicas administrativas. Eu nunca tive um procedimento disciplinar condenatório contra mim. Tá? Então, ser réu primário, eu gosto de falar dessa forma lá do direito penal mesmo, porque fica mais fácil de fixar. Quando a minha ficha é limpa, lembre-se, pessoal, também o artigo 40 nos traz como uma atenuante que pode ser sustentada na defesa proferida dentro do meu procedimento disciplinar. Para nós termos o quê, pessoal? Quem sabe, né? Uma exclusão de aplicabilidade de sanção ou uma sanção o quê? Mais leve em relação ao ato que eu pratiquei. Tá? Então, é um critério também de atenuante. Bons trabalhos prestados, bons trabalhos profissionais prestados, também é atenuante, está lá no artigo 40. Bons trabalhos prestados. É claro que isso é tudo devidamente comprovado, né, galera? Que é só para vocês fixarem, desculpe. Bons trabalhos prestados também é uma atenuante prevista hoje no artigo 40. Tá? Então, notem, pessoal, aqui nós trabalhamos o sistema FRIC com dinheiro, trabalhamos o critério de suspensão, trabalhamos o critério de exclusão, trabalhamos a sobra, que é a censura, e trabalhamos hoje essas excepcionalidades existentes. Tá? Gravem 3 suspensões, exclusão, gravem censura mais censura caso ocorra é suspensão, porque gera reincidência. Se falar reincidência, lembre-se, reincidência é igual a suspensão. Beleza, galera? Obrigado pela participação de vocês. Clique lá